Lição 3. As raízes da inquietação. Verso para memorizar. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3:16. Sábado, 10 de julho. O álamo tremedor é uma bela árvore, podendo atingir cerca de 15 a 30 metros de altura. Ele floresce em climas frios, com verões frescos. Sua madeira é utilizada em móveis e na fabricação de fósforos e papel. Cervídeos e outros animais geralmente se alimentam de álamos tremedores jovens durante invernos rigorosos, pois a casca dessa árvore contém muitos nutrientes. O álamo tremedor precisa de muito sol e cresce durante todo o tempo, mesmo no inverno, o que o torna uma importante fonte de alimento para diferentes animais nessa estação. No entanto, o álamo tremedor é mais famoso por ter um dos maiores sistemas de raízes do mundo vegetal. Suas raízes se espalham por rebentos subterrâneos e formam uma colônia que pode se espalhar de forma relativamente rápida, cobrindo grandes áreas. Um álamo tremedor pode viver até 150 anos, mas o organismo maior abaixo do solo pode viver por milhares de anos. Nesta semana, estudaremos as raízes da inquietação. Muitas coisas nos impedem de encontrar descanso em Jesus. Algumas são óbvias e não requerem muita atenção. Outras são menos evidentes e, como acontece com o enorme organismo do álamo tremedor, invisível sob o solo, nem sempre temos consciência das atitudes e ações que nos separam do Salvador. Domingo, 11 de julho. Verso para memorizar. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3:16. Jesus traz divisão. Pouquíssimas pessoas gostam de conflitos. Ansiamos por harmonia e paz. Até ministramos seminários sobre pacificação e resolução de conflitos em nossas igrejas e instituições. Ouça Mateus 10, 34 a 39. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pergunta 1. Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada. O que isso significa, considerando que Jesus é o príncipe da paz? A declaração de Jesus em Mateus 10, 34 a 39 é chocante. O Salvador, que veio como um bebê indefeso, não na condição de rei, e que pregava amor ao próximo e aos inimigos, disse a seus seguidores que ele traria divisão e conflitos. Seus discípulos e seu público podem ter se perguntado, como nós também fazemos. Como assim? Mateus 10, 35 a 39, de fato, trata de obediência e lealdade. Ao citar Miqueias 7, 6, Jesus desafiou seu público a fazer escolhas para a eternidade. O filho devia amar e honrar seus pais. Essa era uma exigência da lei que Moisés tinha recebido no monte. Era parte do modo de operação exigido por Deus. Contudo, se esse amor superasse o compromisso do ouvinte com Jesus, seria necessária uma decisão difícil. Um pai e uma mãe deviam amar e cuidar de seus filhos. No entanto, se esse amor superasse o compromisso dos pais com Jesus, também exigiria uma decisão difícil. Jesus nos lembra de que as coisas mais importantes devem vir primeiro.
Cristo expressou essa escolha ao formular 3 frases e, em cada uma, utilizou o termo digno. A dignidade não se fundamenta em elevados padrões morais, nem mesmo em vencer o pecado. A dignidade ou merecimento tem por base nosso relacionamento com Jesus. Somos dignos quando o escolhemos acima de todas as coisas, inclusive mãe, pai ou filhos. Escolhemos o sofrimento da cruz e seguimos Jesus. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, lemos, abre aspas, não tenho maior desejo do que ver nossa juventude imbuída do espírito da religião pura, que a levará a tomar a cruz e seguir a Cristo. Prossigam, jovens discípulos de Jesus, controlados pelo princípio, envolvidos nas vestes de pureza e de justiça. Seu Salvador os conduzirá à posição mais bem preparada aos seus talentos e onde possam servir melhor. Fecha aspas. Às vezes, somos forçados a carregar a cruz que não escolhemos e, outras vezes, voluntariamente carregamos a cruz. Qual é o segredo para carregar a cruz fielmente? Segunda, 12 de julho. Verso para memorizar. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3:16. Egoísmo. Como no caso do álamo tremedor e de seu sistema subterrâneo mais amplo, o egoísmo é parte do sistema subterrâneo chamado pecado, que nos impede de encontrar o descanso em Jesus. De todas as expressões do pecado em nossa vida, o egoísmo parece ser a mais fácil de se manifestar, não é mesmo? Para a maioria das pessoas, o egoísmo é tão natural quanto respirar. Ouça Lucas 12, 13 a 21. E disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Pergunta 2. Identifique o problema destacado na parábola. Planejar o futuro é egoísmo e desprezo pelo reino de Deus? Caso não seja, contra o que Jesus advertiu? A parábola do rico insensato aparece somente em Lucas e foi contada em resposta a uma pergunta anônima do público. Questionado a respeito de uma herança, Jesus rejeitou o papel de árbitro entre 2 irmãos. Em vez disso, ele apontou o problema fundamental maior, o egoísmo. Cristo foi fundo na questão, a fim de mostrar a raiz das nossas ações individuais. Ouça Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pergunta 3. Pense nas expressões de egoísmo em sua vida. Como o egoísmo afeta nosso relacionamento com Deus, com nosso cônjuge e família,
com a igreja, vizinhos e colegas de trabalho? Qual é o segredo encontrado na passagem ouvida? Ao se concentrar apenas em suas próprias necessidades e ambições, o homem rico da parábola de Jesus se esqueceu de levar em consideração as realidades celestiais invisíveis. Ser maior, melhor e ter mais não refletem os princípios fundamentais do reino de Deus. Paulo nos apresentou um vislumbre do que motivou Jesus ao decidir se tornar nosso substituto. O texto de Filipenses 2, 5 a 8 descreve o modelo de altruísmo, humildade e amor. Se o amor a Deus e aos outros não impulsionar e guiar nossas escolhas e prioridades, continuaremos construindo mais celeiros para nós aqui e colocando menos tesouros no céu. Por que é tão fácil se deixar levar pelo desejo de riqueza e bens materiais? Embora necessitemos de certa quantia de dinheiro para sobreviver, porque parece que não importa quanto temos, sempre queremos mais? Terça, 13 de julho. Verso para memorizar. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3:16. Ambição. Estudar a última semana do ministério de Jesus antes de sua morte é uma fonte de inspiração. Vemos ali que a inquietação e a ambição levam as pessoas a fazer e dizer coisas imprudentes. Ouça Lucas 22, 14 a 30. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Pergunta 4. O que Jesus sentiu ao ouvir os discípulos discutindo naquela solene refeição sobre quem deveria ser considerado o maior? Por que os discípulos perderam o foco daquela ocasião e se concentraram na grandeza humana? Raramente discutimos sobre quem é o melhor na igreja, família ou local de trabalho. Podemos até pensar muito sobre isso, mas quem, de fato, fala abertamente sobre esse assunto? Aquela não havia sido a primeira vez que essa questão tinha sido levantada na comunidade de seguidores de Jesus. Mateus 18:1 relata que os discípulos trouxeram essa pergunta a Jesus e a formularam de maneira mais abstrata: Quem é o maior no reino dos céus?
A resposta de Cristo envolveu uma lição prática. Depois de chamar uma criança, ele a colocou no centro do grupo. As pessoas arregalaram os olhos e levantaram as sobrancelhas. A ação de Jesus exigia uma explicação. E em Mateus 18:3, o Mestre também ofereceu esta explicação. Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. A conversão é fundamental para encontrarmos o descanso em Cristo. Precisamos de ajuda externa. De repente, percebemos que não podemos depender de nós mesmos, mas precisamos confiar em Jesus. Vivenciamos uma transformação de nossos valores e ambições. Jesus disse: confiem em mim e dependam de mim como esta criança. A verdadeira grandeza é abrir mão de seus direitos e abraçar os valores do reino. Os discípulos ainda não tinham aprendido essa lição quando Jesus realizou a última ceia. Suas disputas e rivalidades arruinaram um momento de comunhão que jamais se repetiria. Isso aconteceu depois que os discípulos estiveram com Jesus durante anos, ministrando com ele e aprendendo aos seus pés. Que triste exemplo de como o coração humano é corrupto. Contudo, no aspecto positivo, pense na graça do Senhor. Apesar dessa discussão patética, Jesus não desistiu deles. Olhar para a cruz é o remédio contra o desejo de exaltação própria do qual somos vítimas? Quarta, 14 de julho. Verso para memorizar. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3:16. Hipocrisia. Um hipócrita é um fingidor, que deseja parecer ser alguém que não é. O termo é usado 7 vezes em Mateus 23, no discurso em que Jesus humilhou os escribas e fariseus, a principal liderança religiosa judaica. Nos evangelhos, Jesus ofereceu graça e perdão aos adúlteros, cobradores de impostos, prostitutas e assassinos, mas ele demonstrou pouca compaixão pelos hipócritas. Ouça Mateus 23, 1-13. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Pergunta 5. Quais são as 4 características principais de um hipócrita? Jesus associou 4 características aos escribas e fariseus. No âmbito do judaísmo do primeiro século depois de Cristo, os fariseus representavam os conservadores religiosos.
Eles estavam interessados na lei escrita e oral e enfatizavam a pureza ritual. No outro âmbito estavam os saduceus, um grupo de líderes, em sua maioria ricos, frequentemente associados à elite da classe sacerdotal. Eles eram muito helenizados, falavam grego e estavam familiarizados com a filosofia grega, e não acreditavam no juízo nem na ressurreição. Poderíamos descrevê-los como liberais. Ambos os grupos eram culpados de hipocrisia. De acordo com Jesus, somos hipócritas quando não fazemos o que dizemos, quando tornamos a religião mais difícil para os outros sem aplicar os mesmos padrões a nós mesmos, quando queremos que outros aplaudam nosso fervor religioso e quando exigimos honra e reconhecimento que pertencem apenas ao Pai Celestial. Jesus proferiu palavras severas e diretas, mas seu envolvimento com aqueles que ele chamou de hipócritas foi cheio de amor e preocupação. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, Jesus olhou demoradamente para o templo e depois para os ouvintes. No rosto do Filho de Deus estava estampada a misericórdia divina. Com uma voz agitada por profunda angústia de coração e amargas lágrimas, ele exclamou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Fecha aspas. É preciso ser líder religioso para ser culpado da hipocrisia que Jesus tão veementemente condenou nesse texto? Vemos hipocrisia em nós mesmos? Como podemos nos livrar dela? Quinta, 15 de julho. Verso para memorizar. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, 16. Eliminando a inquietação. Ouça João 14, 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pergunta 6. Em meio à nossa inquietação, o que fazer para que nosso coração tenha descanso? Como vencer a divisão, egoísmo, ambição, hipocrisia e achar paz? A vitória sobre a inquietação sempre começa com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele conhece a direção certa quando vagamos sem rumo pelo deserto deste mundo saturado pelos meios de comunicação. Como legislador divino, ele é a verdade personificada, e seu Espírito nos guiará em toda a verdade. Quando estamos magoados, cansados, esgotados, enfermos e desanimados, ele é a vida, e não uma vida qualquer. Ele nos prometeu vida em abundância. Isso inclui o eterno lar e a vida eterna, mas também envolve uma vida diferente aqui. O Criador pode doar agora em abundância e de maneira ilimitada. Que o coração de vocês não fique angustiado. Essas palavras são um convite a viver na expectativa. Quando nos sentimos tristes, ele pode nos levantar. Ao lutarmos contra o pecado, ele é aquele que não apenas começou, mas concluirá sua boa obra em nós.
Ainda que as coisas fiquem ruins aqui, temos a promessa de Jesus. Ele está preparando um lugar para nós. Nesse lugar, a dor, inquietação e sofrimento serão banidos para sempre. Essa é a esperança que recebemos em Cristo Jesus, e ela é oferecida a todos nós, independentemente de quem sejamos, da nossa origem e do nosso pecado. O segredo, porém, é buscar Deus em nossa fraqueza, em nossa dor, em nosso quebrantamento e em nosso estado decaído, sabendo que Ele nos aceita apesar dessas coisas. É disso que se trata a graça. Por isso, devemos crer que a recebemos se a buscarmos com fé. Ouça Jeremias 3, 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Pergunta 7. O que Deus nos pede que façamos e o que Ele fará em resposta a nós? Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Por que as promessas da segunda vinda de Cristo e da ressurreição são tão preciosas, especialmente quando pensamos nos nossos queridos que dormem o sono da morte na sepultura? Sexta, 16 de julho. Verso para memorizar. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, 16. Estudo adicional. Em Parábolas de Jesus, lemos, abre aspas, na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se vocês aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, devem se esquecer de si mesmos e procurar auxiliar a outros. Falem do amor de Cristo, contem de sua bondade, cumpram todo o dever que se lhes apresenta. Levem sobre o coração o peso da salvação das pessoas e tentem salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outrem, vocês crescerão e produzirão fruto. As graças do Espírito amadurecerão em seu caráter. Sua fé aumentará, suas convicções se aprofundarão, seu amor será mais perfeito. Mais e mais vocês refletirão a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Fecha aspas. Em Primeiros Escritos, lemos: ao lidarmos com problemas entre membros da Igreja, abre aspas, tem-se alongado por horas a conversação entre as partes envolvidas, e não somente seu tempo tem sido perdido, mas os servos de Deus são retidos para ouvi-los, quando o coração de ambas as partes não está subjugado pela graça. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Como vencer o egoísmo? Qual é a nossa responsabilidade mútua para que isso ocorra? Podemos esperar grandes coisas de Deus sem ser consumidos pela ambição egoísta? Muitos disfarçam a ambição, a hipocrisia, o egoísmo e a inveja. Como as raízes do álamo tremedor, essas características se escondem sob a superfície. De que modo ocorre a transformação do caráter guiada pelo Espírito? Podemos vencer a raiz da inquietação e encontrar o descanso em Jesus? Que proveito a primeira vinda de Cristo teria trazido se não tivéssemos a esperança da sua segunda vinda, visto que os mortos ressuscitarão somente no dia da volta de Jesus?